me chamo Marta Curado Carvalho Franco Finotti. E eu nasci aqui em Goiânia mesmo, dia 11 de outubro de 1957. Recentemente fez aniversário, então. Recentemente. Está com que idade agora, professora? 68 anos. 68. O Finotti é italiano? O Finotti é italiano, vem do meu marido. Né? Depois que eu casei, tem 45 anos de casada já, aí eu adquiri o Finotti. Aqui em Goiânia nasceu em que região? Eu nasci aqui em Goiânia mesmo e na região central. A casa dos meus pais ficava na rua 16, no centro, próximo do Correio, da Praça Cívica, bem próximo ali da Praça Cívica. Bem central. Seus pais, como diz aqui em Goiás, mexiam com o quê? Eram da área da saúde? Não, eu não tinha na área da saúde. Meu pai era fazendeiro, mexia com fazenda. Minha mãe era do lar mesmo, ela teve 8 filhos. Eu sou a filha mais velha, então ela só cuidou da gente a vida toda. E meu pai mexia na área de fazenda, não tinha nenhum parente assim médico na minha família, né, mais próxima. Eu tinha um tio-avô que foi médico, mas morava no Rio, era uma pessoa que não estava próxima de mim. Dos seus irmãos tem muita distância, desses 8, né? Não. E o que faziam? O que fazem as profissões? Os meus irmãos, a distância é muito curta, de 2 em 2 anos de cada um. E eu tenho irmãos que são advogado, tem irmã que é engenheira, tem pedagoga, tem administradora, médica só eu. Meu irmão mais novo é empresário, ele tem vários empreendimentos. E médica na família, assim, na minha família de origem, só eu. Hoje eu tenho sobrinhos médicos, né, que se formaram. E a família, em termos de medicina, aumentou. E qual foi o insight, se tu recorda, deste momento, da opção pela medicina? Teve algum estímulo, alguma referência, algum fato que aconteceu? Assim, como eu era muito boa em física e matemática, assim, durante a minha formação, eu pensei que eu ia fazer engenharia. Tudo levava à engenharia. Aí eu fui fazer uma visita na UNB em São Paulo, em Brasília, na UNB, com um amigo, que é o Dr. Jofre Rezende, filho, né, levado pelo Dr. Jofre Rezende pai. Ele ia ser homenageado em Brasília, eles iam criar um ambulatório para ele, porque ele mexia com doença de Chagas, e alguns amigos do filho foram convidados para ir. E eu cheguei lá, fiquei encantada com aquele ambiente da medicina, com assim, o tanto que você poderia ajudar as pessoas nessa profissão, por ser uma profissão realmente de ajuda, e mudei radicalmente, no finalzinho já, próximo ao vestibular. E aí eu não cheguei a fazer nem cursinho, eu passei no vestibular em 1975, no 3º ano. Fiz só o 3º ano. Como eu já era muito boa em matemática e física, que eram as matérias que geralmente o pessoal da medicina são mais deficientes, e aí a parte de biologia, de tudo, foi fácil para mim. Aí eu passei no 3º ano, fiz medicina de 1975, foi quando eu passei, formei em 80, e agora, recentemente, esse final de semana, nós comemoramos 45 anos de formados. Um grupo nosso foi para a Bahia e a gente comemorou lá 45 anos de formados. Ingressa na UFG com 15 anos de UFG e 15 anos da faculdade, né? Já tinha um certo legado. Já tinha um legado da faculdade. O meu tio-avô foi o Dr. Colemar Natal e Silva, que quem fundou a Universidade Federal de Goiás. Ele era irmão da minha avó materna. E, assim, ele sempre
me incentivou muito quando eu entrei na medicina, ele ficou muito feliz de ser na universidade. E eu prestei só em Goiânia, porque eu queria realmente fazer o UFG, sabe? A UFG sempre foi minha primeira e única opção. Vários colegas prestaram em outras, mas eu queria fazer o UFG e deu tudo certo, graças a Deus. Vou lhe pedir para a gente retornar um pouquinho na linha do tempo, porque tem uma pergunta que eu faço para todas as pessoas que eu entrevisto, que é uma pergunta de efeito que tem o objetivo de massagear um pouquinho a memória e de saber o que vem na memória das pessoas. Qual a imagem mais remota que a senhora tem de si própria? Às vezes é induzido por uma foto, por um fato, por coisas que os nossos pais e nossos avós falam, né? Mas quando eu faço essa pergunta, assim, tem retratos, figurações das mais diversas, o que lhe vem à mente e que idade mais ou menos? Porque tem relatos de 2 anos, tem relatos de 12 anos, 5 anos. O que lhe vem à mente? 5 anos. Aos 5 anos, minha mãe fez um ensaio fotográfico, né, meu e do meu irmão, porque já tinham os dois, e assim, foram fotos na época que ficaram muito bonitas. Eram fotos preto e branco na época, né? Mas foram fotos que ficaram muito bonitas. E eu vi essas fotos ao longo da minha vida, muitos anos, em álbuns que minha mãe fez para mim, com as minhas fotos. Então, eu me lembro dessa época para frente, dos 5 anos para frente, né? Lembro da minha primeira comunhão e lembro de fatos que aconteceram dessa época para frente. E como é que era a vida ali perto da Praça Cívica, onde vocês moravam? Como é que era a casa? Era uma casa simples, uma casa de... Meu pai veio da fazenda, ele casou, foi morar na fazenda com a minha mãe. Quando engravidou, resolveu morar na cidade. Mas era uma casa que tinha um quintal muito grande ali na Rua 16 e uma casa assim muito aconchegante, uma casa simples, mas muito aconchegante, com quintal. E nós tivemos uma infância muito boa. Nosso jardim para brincar era a Praça Cívica, porque à noite, depois com aquele tanto de menino, meu pai levava a gente para lá e a gente brincava lá, e lá mesmo comia pipoca, dava uma folguinha para minha mãe preparar as coisas para a noite, para o jantar e para a noite. Então, eu tive uma infância muito boa, muito rica. A família da minha mãe morava em Goiânia, mas o meu avô era juiz em Goiás Velha. Meu bisavô foi juiz em Goiás. Então, logo que a capital foi transferida, minha mãe veio para cá com 3 anos. E uma das primeiras casas de Goiânia, a terceira casa construída logo depois do palácio, foi a casa dele, porque ele era o juiz e veio transferido. Então, é um sobrado que tem na Alameda dos Buritis, esquina com a Rua 12. E lá morava minha avó materna, uma tia-avó que morava com ela e minha bisavó e meu bisavô. Então, era uma casa enorme, um sobrado e muito próximo da Rua 16. E naquela época a gente não tinha tanto medo com criança, né? A gente transitava tranquilamente entre a Rua 16 e a Alameda dos Buritis. E então foi uma infância muito boa. E a minha bisavó, manteve a casa em Goiás, que ela tinha antes que ela morava. Então, todo ano, quando chegava em setembro, mais ou menos, ela ia para Goiás e ficava lá até o Natal. E aí eu terminava as aulas e ia para lá. Então, era uma infância assim... Lá em Goiás era liberdade total, a gente conhecia todo mundo, era um quintal imenso, tinha bica, então realmente foi uma infância muito boa. Seus pré-estudos. Só tenho boas lembranças. Seus pré-estudos, aonde que estudava aqui em Goiânia até chegar na universidade? Deve ter sido bom, porque já de cara emplacou. Foi. Eu estudei num colégio, sempre em colégio público, a vida inteira.
num colégio estadual que ficava na Alameda dos Buritis mesmo, e depois eu fui para o liceu, no 5º ano, na 5ª série, eu passei para o liceu, fiz liceu o tempo todo, e só o 3º ano que eu fiz no Carlos Chagas, porque aí eu tinha que realmente me preparar para o vestibular, né? Mas eu fui tudo, só o ano do Carlos Chagas, mesmo assim eu ganhei bolsa, porque no liceu eu tinha notas muito boas, então quando eu fui para o Carlos Chagas eu fui com bolsa. Realmente eu nunca paguei para estudar. Aí depois veio a UFG, né? Que assim, passar no vestibular foi a maior alegria da minha vida. Sabe, eu falo, meus filhos até ficam tristes, porque realmente o nascimento deles foi algo muito marcante. Mas passar no vestibular para mim foi uma sensação, a sensação de maior alegria que eu tive na vida, porque eu estudei demais no 3º ano. Eu abri mão de tudo, eu não fui numa festa, nada, só para estudar, com foco em passar no 3º ano. Nem paquera? Nem paquera. Eu comecei a namorar meu marido na festa que a gente passou do vestibular. Eu já o conhecia no 3º ano do Carlos Chagas, né? A gente já saía às vezes, ele tinha um grupo de amigos, eu tinha um grupo de amigas, a gente tomava sorvete, comia uma pamonha no domingo à tarde, porque o resto era dia de estudo o tempo inteiro, mas nada, nem namorar para não atrapalhar. E aí na festa que nós passamos vestibular, nós começamos a namorar, fomos colegas de turma, ele é médico também, fizemos os anos de medicina todos juntos e estamos casados até agora. Fomos festejar 45 anos juntos agora. Como é que é o nome dele? Hélio Augusto Finotti. Ele é urologista. Não é da UFG, né? Não, ele não quis ser professor. Que história bonita. Para a gente falar da UFG naquele tempo, né, com 15 anos de faculdade de medicina, 15 anos de UFG, tinha as pioneiras, mas era uma instituição ainda em muita formação. Como que foi a sua formação e se puder até comparar com a realidade hoje? De hoje, né? A senhora como docente e como aluna. A nossa formação foi muito boa. Apesar da universidade ter 15 anos, nós tivemos professores muito bons, muito competentes. E o ensino era diferente, mas eu acho que era um ensino onde as pessoas saíam com uma ideia global da medicina como um todo, fora a especialidade, muito boa. Sabe? Saía médico mesmo, porque a gente estudava tudo. Você não saía assim um cardiologista, assim, mesmo que você gostasse muito de cardiologia, todas as outras matérias exigiam muito do aluno. Então você tinha uma noção muito boa da medicina quando formava. E aí vinha as especializações, né? Que veio aí a minha residência. Eu fiz a residência no Hospital Geral, na época era o Hospital Geral do INAMPS, né, que era ligado à faculdade. A gente fazia o 6º ano, você fazia uma prova para fazer o internato lá, e de lá tinha a prova de residência. Então, na época, eu passei lá e passei na residência da UFG, mas a residência de lá era uma residência com muito mais pacientes. Então a gente operava mais e como eu tinha feito o 6º ano internato lá, eu vi que eu teria uma formação em ginecologia e obstetrícia melhor lá. Durante o curso, já sabia que queria Não, durante o curso todo eu pensava que eu seria cardiologista. Eu adorava cardiologia e assim sabia muito de cardiologia. Destacava entre os colegas na parte de cardiologia, estudava muito. Aí no 6º ano, quando eu fui fazer internato, eu passei pela ginecologia e me interessou muito a área de infertilidade. 2 pacientes no meu ambulatório, naquela época a gente tinha muito pouco recurso, né, para tratar a infertilidade. E eu tratei 2 pacientes com indução da ovulação, coito programado, tudo
direitinho, uma sincronia do ciclo, e elas engravidaram. Então a alegria delas me fez ter um outro olhar para a ginecologia. E aí, conversando, eu fui conversar com a doutora Dilair de Faria Vasconcelos, que foi a primeira ginecologista de Goiânia, né? E era muito amiga da minha família. E aí eu falei para ela que eu estava muito na dúvida, porque eu tinha feito a minha formação toda pensando que eu seria cardiologista. E ela falou, e aí agora tinha aparecido a ginecologia. Ela falou: não, você vai fazer ginecologia, você é uma pessoa solar, você tem que mexer com vida. A ginecologia é nascimento, ginecologia e obstetrícia, né? Lida com nascimento, com vida. E a cardiologia é mais com pessoas mais doentes, mais idosas, um foco diferente. Você tem que fazer ginecologia e obstetrícia, vai dar muito certo, você cuida, gosta de cuidar, você é gente que gosta de gente, então tem que fazer ginecologia. E aí realmente eu fui fazer a minha residência, depois fui fazer uma pós-graduação em São Paulo, fiz a residência em ginecologia e obstetrícia, depois fui fazer uma pós-graduação na área de reprodução, na área de endoscopia ginecológica, e aí fui direcionando a minha carreira para isso. Durante 33 anos eu fiz obstetrícia e a ginecologia geral, reprodução humana, endoscopia, e fui afunilando. Com 33 anos eu parei a obstetrícia, continuei só com a ginecologia. Hoje eu faço reprodução humana, ginecologia endócrina, ginecologia geral também, né? E as cirurgias todas, a parte cirúrgica, e ainda faço a parte cirúrgica endoscópica, que é laparoscopia e esteroscopia. Então eu direcionei a minha área, o meu foco mais para a área da ginecologia. Mas durante 33 anos fiz tudo quanto é parto. Ficou alguma dúvida Muito da parto. cardiologia? Ficou não, depois que eu comecei... Depois dessa cooptação... depois disso, não ficou mais dúvida não. Eu continuei gostando muito da cardiologia, eu acho o coração um órgão assim fantástico, muito bonito mesmo, funcionamento e tudo. Durante a residência, no R1 você passava um mês numa outra especialidade, numa outra área, e no R2 um mês. Então, no meu R1, eu fui para UTI, fui fazer UTI. Então, vi muita coisa de cardiologia, sabe, na UTI, mas nem assim nada me balançou. Foi um contato que eu tive intenso com a parte cardiológica nesse um mês que eu fiquei de UTI. Foi muito bom, me deu muita segurança nas urgências, e depois no R2 eu fiquei um mês na plástica, porque aí especializando em fazer cicatrizes bonitas, né, na plástica. Então, realmente, eu tive uma formação muito boa. O UFG me deu uma formação excelente, excelente. A respeito dos programas de pós, né, mestrado e doutorado, se puder falar do ano e especificamente como que foi o processo, teve coleta de dados, qual foi o objetivo? Eu fiz só o doutorado, porque eu deixei para fazer o doutorado mais para frente, porque no R1 eu fiquei grávida da minha primeira filha, no R2 da segunda. Então eu terminei a residência com 2 bebês. Aí eu dei um tempo para cuidar deles e fui fazer o meu doutorado em 2011 já. Mas aí eu já fui direto para o doutorado, eu não fiz mestrado, porque na análise de currículo, meu currículo já dava para entrar para o doutorado. Aí eu fiz o doutorado em 2011. E aí eu fiz um doutorado já voltado para a minha área já, que é da reprodução humana, onde eu comparei todos os tipos de progesterona usados para suporte de fase lútea, que é uma parte do processo da reprodução humana. Então, foi uma tese voltada e eu fiz toda a parte de análise das progesteronas, todas na faculdade de farmácia. A minha orientadora era a doutora Eliana, da faculdade de farmácia. Eliana Martins. Foi entrevistada também. Entrevista sensacional. É a Eliana Martins, que
foi minha orientadora, então a parte de desenvolvimento, de medir, né, as quantidades das progesteronas nos produtos que a gente tinha, foi toda feita na Faculdade de Farmácia. E o ingresso na UFG, quando que se deu, qual ano e em quais as condições? Eu tinha terminado a residência, aí o primeiro concurso que teve após a minha residência foi em 1987, na realidade foi em 1985, porque o concurso ficou 2 anos para nos contratar, porque é muito recurso, né? Então foi assim até super arriscado, porque a gente quase estava perdendo o prazo da validade do concurso, de tanto que as pessoas que não passaram recorreram, revisão de prova, recorria. Então a turma que passou nesse concurso de 85, eu terminei minha residência em 83, aí teve o concurso, eu passei, mas eu entrei como professora em 1987. Aí eu ainda estou na universidade até hoje, né? Na universidade eu fiquei só na área da ginecologia, desde o início, na época a gente podia optar pela ginecologia ou obstetrícia, eu optei pela ginecologia e aí eu fiz de tudo na universidade, porque aí eu fui professora na parte de graduação, né? Fui professora dos alunos do 5º ano, depois do 6º ano, depois fui preceptora do 6º ano, aí depois eu fui ser preceptora só da residência, aí eu fiquei com os residentes da ginecologia, em ambulatórios específicos, no ambulatório de reprodução humana, no ambulatório de climatério, que eu faço até hoje, e na endoscopia ginecológica, que é a parte da esteroscopia e da laparoscopia. Aí eu fiquei na universidade esses anos todos, depois eu fui ficando só com os R3, que são os especializados, né, nas áreas de climatério e reprodução humana. Mas eu dei aula desde a graduação, desde o 5º ano até os residentes. Aí, 45 anos de formada, 30 e quantos anos de UFG? De docente vão fazer 38 anos agora, 38 anos, né? Foi em novembro, fazem 38 anos. Tem uma opinião muito pessoal também, claro que profissional, mas muito pessoal. Tem algum perfil para o estudante de medicina que talvez alguém já desistiu por não ter um perfil? Eu tenho um amigo meu de infância que desistiu de fazer medicina por uma situação que ele disse que ele não dava conta de ser médico. Ele começou a estudar. A pergunta é essa, assim, tem um perfil específico? Ele é mais abrangente? Ele tem um perfil que eu acho assim que algumas pessoas entram na medicina iludidas, assim, ou que a medicina é uma carreira que vai dar muito status, muito sucesso, e de repente ele vê a dificuldade que é o curso, porque o curso realmente ele exige muito do aluno, em termos de estudo, em termos de horas de plantão que a gente dá, em termos de dedicação à parte científica também, de escrever trabalhos, de participar de ligas. Então a medicina exige muito e algumas pessoas veem que aquilo não é o perfil que elas querem para o resto da vida. Então tem alunos que desistem em todas as fases. Eu já tive residente que desistiu no final do R2, sabe? Então ela já estava, porque são 3 anos agora da residência, ela ia entrar para o R3. Quer dizer, já tinha passado tudo mais difícil, o concurso para a prova de residência, tudo. Ela falou, não é isso que eu quero fazer o resto da minha vida, eu não vou fazer. Não teve jeito de voltar atrás, sabe? E isso acontece em todos os anos. A gente vê alunos que desistem do curso no 3º ano, quando passa para o hospital, porque na época que eu fiz, a gente ficava 2 anos na UFG, lá no campus, né? As nossas matérias eram lá, anatomia era lá, tudo era lá. E aí no 3º ano a gente vinha para o hospital. Então quando ele começava a ter contato com o doente,
eles não gostavam às vezes de cirurgia, entrava em contato com a cirurgia, entrava em pânico, achava aquilo extremamente agressivo, sabe, e mudavam. E outros você vê que não tem o perfil, mas não largam, sabe? Terminam formando e vão para, às vezes, áreas de imagem que não lida com pessoas, que nem vê pessoas, só dá laudo, né? Então, a medicina tem esse leque de oportunidades, né? Especialidades diferentes e o dia a dia você pode ser muito diferente para a pessoa poder escolher e depois ir para uma outra especialidade. Mas fazer o curso e depois ir para uma outra especialidade. Mas mesmo assim, alguns desistem, alguns suicidam, que é mais sério, né? Eu organizei na universidade até um seminário, há uns 4 anos atrás, sobre suicídio, porque estava havendo uma taxa alta de suicídio entre alunos que se tinham burnout, né? E psicologicamente já às vezes tinham alguma tendência, alguma depressão. Isso preocupou muita gente e eu organizei isso lá na universidade, trouxemos professores de fora para falar sobre isso. Foi um simpósio um seminário muito interessante que foi feito na UFG, eu que coordenei. A respeito da importância e de como transversalizar o professor que está no mercado, né? Que ele atende, isso em todas as áreas, né? Tem uma filosofia de que, estando no mercado, a aula ela se torna, para além das questões práticas, algo de passagem de instrumentalização, né? Que está no próprio mercado. Como é que foi a sua trajetória de mercado em paralelo com a universidade? Como que foi fazendo? Uma coisa foi contribuindo para a outra? Sim, uma coisa sempre contribuiu muito para a outra. Primeiro, a parte do consultório, ela nos dá, assim, o contato direto com o paciente, né? Então, isso traz um aprendizado muito grande que você leva para o aluno, além da parte técnica, porque além da gente ensinar para o aluno medicina, você tem que ensinar conduta com o paciente, sabe? O respeito com o paciente, aspectos éticos com o paciente, como lidar com o paciente. Então, isso transita. E da faculdade, a gente traz para o consultório a explicar cada coisa para o paciente. É como se você estivesse dando uma aula para o paciente, sabe? Então, as pacientes até falam, nossa, doutor, só tem um jeitinho de professor. Eu falo, mas eu sou professor. É esse o jeitinho, porque eu explico em detalhes para o paciente o que ele tem, qual vai ser a conduta, quais os exames que nós vamos pedir até chegar a uma fase diagnóstica. Primeiro o diagnóstico, para depois fazer um tratamento assertivo. Então, essa parte da universidade ajuda muito, porque você, enquanto está ensinando, também aprende a ensinar no diálogo com o seu paciente, né? Então, foi sempre uma interação muito boa, por isso eu nunca desisti de nenhuma das duas. Mesmo quando eu fui para a FUNAP, eles queriam muito que eu ficasse dedicação exclusiva lá, porque era no campus, era difícil, né? Mas eu falei, a parte da universidade eu faço lá, mas o meu consultório eu não abro mão, porque eu vou voltar para o meu consultório. Eu estou diretora executiva da FUNAP, mas eu sou médica, ginecologista, tenho um consultório, tenho uma clientela construída ao longo dos anos, vou voltar a ser docente, então eu nunca abri mão do consultório, nunca fiquei sem atender paciente, mesmo nos cargos administrativos, não só na FUNAP, né, porque eu fui diretora da Fundac também, diretora executiva da Fundac. Antes de ser da FUNAP, eu fui da Fundac, que é a nossa do HC, e depois da FUNAP eu tive vários cargos na direção também lá no Hospital das Clínicas, né? E aí eu exerci outros cargos lá
na parte de gestão. Antes da gente falar sobre essa sua passagem pelas fundações, falar um pouquinho da docência, né? Como é que é o perfil? A professora Marta, ela é conhecida como uma professora mais exigente? Qual seria o seu perfil e quais os principais desafios da sala de aula? E aí tem, assim, essa pergunta eu faço para todos os professores, né? Não, eu sempre fui uma professora assim que teve uma relação com os alunos muito boa. Até hoje, meus ex-residentes, qualquer dúvida que eles tenham, qualquer coisa mais difícil, qualquer paciente mais desafiadora, eles têm toda a liberdade para me ligar. Então, eu sempre fui uma professora que teve uma interação muito boa com os alunos. Nunca fui uma professora de causar medo em aluno, de jeito nenhum. Agora, respeito é uma coisa que tem que existir. Tem que existir hierarquia e respeito. Então, disso também eu nunca abri mão, sabe? As coisas que cabiam a mim, a hierarquia, desligar o celular, sabe? Quando começou o celular em aula, eu não deixava ligar o celular. A minha mãe tá doente, tudo bem, tem um funcionário que vai ficar com o seu celular, se tratar for o telefone a respeito da sua mãe, vai te chamar aqui na hora. Mas ficar olhando o celular, mandar mensagem no celular enquanto eu estou dando aula, isso não existia, sabe? Pelo menos que eu tivesse percebido. E assim, como o aluno devia se portar no ambulatório, então usando jaleco todas as vezes, eu não admitia roupas inapropriadas para o hospital. Lá no hospital é só sapato fechado, era sapato fechado, sabe? Se não estava adequadamente vestida, não ia participar do ambulatório naquele dia. Sinto muito, hoje você não vai participar, porque esse não é a vestimenta que o paciente espera encontrar num médico, né? Ele espera encontrar um médico aqui que não deixava tratar as pacientes de mãezinha, sabe, no diminutivo, de jeito nenhum, era pelo nome, era a senhora, independente da idade, se era uma jovem, era a senhora, ela não é uma pessoa do seu relacionamento, então ela tem que ser tratada com todo respeito. Então isso eu acho que eu passei muito bem para os meus alunos, para os meus residentes, mas sempre num clima muito ameno, porque eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa paciente, não tenho esses acessos que algumas pessoas têm de raiva. Não, mesmo que seja uma coisa que me perturbe na hora, eu sempre acho uma solução para aquilo, calma, nunca gritei, não me lembro na minha vida de ter gritado com um residente ou ter falado de uma maneira hostil com nenhum aluno, nenhum residente. Sempre no mesmo tom, mas com a mesma autoridade de professora. Tem dois assuntos antes da gente falar nas fundações, que é a ascendência das novas tecnologias, como que a senhora vê isso e qual é a projeção dos próximos anos em relação à tecnologia, que realmente avança em todas as dimensões da vida social, e também da sua perspectiva de futuro para a Faculdade de Medicina, uma visão mais ampla das tecnologias e como que a Faculdade de Medicina agora recentemente inaugurou alguns laboratórios específicos. Como é que vê para a UFG e para o cenário geral de tecnologias? As tecnologias, elas, assim, vêm num crescente, né? O avanço tecnológico é muito grande. Agora, com a inteligência artificial, é difícil até da gente fazer uma projeção, porque cada vez que você entende mais da inteligência artificial, que é uma coisa que me encanta, então, que eu tenho estudado muito sobre inteligência artificial, mais você vê como essas tecnologias vão impactar, porque a inteligência artificial está ajudando no desenvolvimento das tecnologias também. Então, uma coisa leva a outra, e a universidade, ela está se capacitando,
tem laboratórios hoje muito bons, laboratórios de simulação com o paciente, coisas que antigamente eram feitas só uma fase no cadáver, depois já com o paciente, né? Hoje faz tudo, uma reanimação você treina tudo em manequim, um parto você treina inteiro no manequim, sabe? Próprio para isso, que tem contrações, que tem as diferenças de um parto distóxico, um parto pélvico, tudo o manequim tem, sabe? São manequins que você passa fórceps e aprende a passar fórceps. Então, essa tecnologia, ela vem fazendo com que o conhecimento cada dia se difunda mais e se aprofunde mais. Mas eu tenho muito medo do mau uso da inteligência artificial e dessa tecnologia. A gente já vê na faculdade, assim, nas teses dos alunos, quanto de IA que tem misturado com... Antes não, você lia o trabalho exaustivamente 1, 2 vezes, pegava os dados para trazer aquela bibliografia para a sua tese. Hoje em dia, a inteligência artificial pega aquele trabalho, disseca ele inteiro para você, dá todas as conclusões, tudo que o raciocínio humano antes fazia, a inteligência te entrega pronto. E eu acho que isso atrapalha um pouco o raciocínio clínico e a memória das pessoas. Eu acho que os assuntos ficam mais superficiais. Quando você se dedicava mais àquilo, você tinha um aprendizado mais profundo. Hoje o aprendizado ele é muito amplo, mas superficial. E a inteligência artificial tem contribuído para isso. Eu não sei como vai ser no futuro, mas a gente está tendo muitos avanços. Na cirurgia, a parte da robótica, né, trouxe avanços enormes. A parte da laparoscopia, esteroscopia que eu fiz, eu não faço robótica, mas só da laparoscopia e esteroscopia já foi um avanço muito grande em relação à cirurgia convencional. O número de dias que a paciente ficava internada era muito menor, as incisões muito menores, a recuperação muito mais rápida. Então, já esses avanços já foram trazendo muitos benefícios. A respeito da sua atuação específica, assim, depois de tantos anos, o que fica assim de mais em relevo, digamos assim, da sua participação? No início da entrevista, a senhora falou que foi uma paixão, foi Sim. incentivado por uma outra pessoa, a primeira do estado? O primeiro contato com o hospital, né, com a medicina, mas assim, eu tenho, assim, esses dias me perguntaram no Dia das Crianças o que a Marta de hoje diria para a Marta de 5 anos, porque inclusive a foto que eu mandei foi a dos 5 anos que eu te falei que eu lembro muito. O que a Marta de hoje diria para a Marta de 5 anos? É que realmente tudo que eu planejei na minha vida eu consegui. Porque eu acho que não pode ser só o lado profissional. E eu consegui levar as duas coisas, o pessoal e o profissional. E em todas as esferas que eu quis atuar. Como profissional no consultório, como professora, como gestora, como diretora de fundações, que foi um grande desafio, e também na Febrasgo, porque nós temos uma Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, né? Então, a nossa federação, eu sempre fui muito atuante nessa parte de associativa. Então, fui presidente da Sociedade Goiana de Ginecologia por 2 mandatos seguidos. Depois eu fiz em Goiânia o Congresso Brasileiro de Ginecologia. Eu fui a primeira mulher a ser presidente de um Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia em quase 100 anos, porque o meu congresso de ginecologia aqui foi o congresso, o 49º congresso. Que ano foi? 1999. Ele foi o 49º. E os congressos aconteciam de 2 em 2 anos.
Então tinham quase 100 anos de congresso, e numa especialidade eminentemente feminina, né, que só homens eram presidentes. Então eu fui a primeira mulher a ser presidente de um congresso e trazer para o Centro-Oeste, trazer para Goiânia, porque os congressos eram todos no eixo Rio-São Paulo. Sempre Rio-São Paulo, Rio-São Paulo. E aí eu briguei pelo congresso, eu mostrei que Goiânia tinha condição de fazer um congresso para quase 5.000 participantes, nós tivemos do Brasil inteiro, e aí eu fui a presidente do congresso. E sempre atuando na Febrasgo. Em todos, eu fui vice-presidente da região Centro-Oeste da Febrasgo, eu fui presidente de várias comissões, comissão de anticoncepção, agora da comissão de reprodução humana. Então eu assim atuei nessa área associativa também muito, na universidade, tanto na docência quanto na gestão, e no consultório também, aqui no Einstein. Eu sou médica daqui, sou médica no Einstein, né, faço parte do corpo clínico do Einstein. Então, assim, eu cheguei mais longe do que eu imaginava que eu chegaria. Então isso me dá uma sensação muito boa, sabe? A única coisa que faltava para mim era trabalhar para o SUS. Aí eu pensei, não, gente, eu tenho que trabalhar para o SUS, tanto conhecimento, eu tenho que passar isso para o paciente do SUS. Aí eu recebi o convite durante a pandemia para ser diretora da maternidade Dona Iris. Aí, durante a pandemia, eu fui diretora da Dona Iris. Então, foi um outro desafio enorme trabalhar naquelas condições, né, com todo mundo com medo. Peguei 2 Covids durante a minha gestão lá, mesmo vacinada. Eu peguei 2 vezes a Covid, graças a Deus, tranquila todas as 2 vezes, não internei nem nada, mas deixei a maternidade com ISO 9000, sabe? Deixei tudo organizadinho na maternidade, assim, todos os processos, os POPs que a gente chama, procedimentos operacionais, para cada patologia, tudo pronto. E foi realmente um desafio que eu queria muito ainda exercer, porque para a faculdade mesmo, eu acho que nesses anos todos eu já devolvi tudo que eu tive da faculdade. Eu tinha essa sensação que eu precisava, por ter sido uma faculdade pública onde eu nunca paguei nada para aprender tanto, que eu tinha que devolver isso à universidade. Então, nesses 38 anos de docência e dessas administrações, eu acho que eu já devolvi. Aí, esse ano agora, nesse mês passado, eu entrei com pedido de aposentadoria. Aí eu vou aposentar. Eu poderia ter aposentado desde os 30, né? Porque mulher aposenta desde os 30 ou aos 60, mas eu fiz questão de continuar. Mas agora eu acho que eu tenho que fazer outros interesses na vida. Tem que se preparar para se aposentar? Tem que se preparar para aposentar. Você tem que ir adquirindo outros interesses, porque como a universidade é uma paixão para mim, é uma coisa que eu faço com prazer. Eu nunca fui para a universidade com a sensação, ai, que sacrifício, nossa, hoje eu não queria ter ido. Não, eu vou sempre na expectativa de transmitir conhecimento, de adquirir conhecimento com meus alunos, de ajudar as pacientes do ambulatório, sabe? Então eu vou sempre com aquela sensação boa de estar contribuindo e fazendo. Então eu falei, eu vou aposentar só na compulsória. Mas eu acho que a gente tem que se preparar para outras coisas também. Tem muitas coisas que eu gostaria de fazer e que não deu tempo de fazer. Um desses é um curso de fotografia, eu amo fotografia. Então agora eu quero me dedicar a fazer fotos. E eu vou continuar com o consultório normalmente, vou continuar operando do mesmo jeito, enquanto a minha capacidade cognitiva for boa, vou continuar fazendo as minhas atividades. Na universidade é que eu acho que eu já dei minha contribuição em 38 anos. Foto de que tipo? Mais artística? Eu gosto muito de natureza e fotos artísticas também. Uma foto, assim, eu acho que ela
capta um momento e eterniza aquele momento, né? Então, se uma coisa que aconteceu se eterniza. Mesmo fotos de momentos de família, que você consegue eternizar aquela imagem e ter sempre sensações boas quando você vê. Então, eu gosto muito de fotografia, então mexo muito, faço fotos boas, mas eu quero fazer um negócio realmente profissional, como tudo o resto que eu fiz na minha vida. É sempre fundo mesmo, é sempre profissional mesmo, né? E por enquanto eu sou uma fotógrafa amadora, mas pretendo me tornar profissional nessa área. Que legal, eu já fiquei curioso para ver as fotos e a gente divulgar. Eu tenho uma curiosidade, queria lhe fazer essa pergunta, porque a medicina em geral, ela cresce muito em Goiás, em Goiânia, e que tipo de referência nós somos hoje? É em algumas áreas? Porque tem a dimensão de que o desenvolvimento humano tem se dado mais para o interior do Brasil, serviços gerais, tem contextos conjunturais, digamos assim. Mas como é que a senhora vê essa situação da gente ter pessoas que vêm de outros estados para consultar aqui? Isso já vem de alguns anos? Como é que é a tua análise sobre isso? Isso já vem de alguns anos. A medicina em Goiás é muito boa. Em algumas áreas ela é referência para outros estados. Na área de oftalmologia, que eu notei que foi a primeira área que realmente foi um destaque. O Dr. Marcos Ávila, né, com o Serof, ele lá na universidade e o instituto dele, ele se tornou uma referência que as pessoas vinham para cá para operar. E depois foi na área de cardiologia. Hoje, na área de reprodução, eu recebo pacientes do Brasil inteiro e de fora do Brasil. Eu tenho pacientes de fora do Brasil que têm, vamos supor, a irmã é minha paciente e fala que eu mexo com reprodução, que eu faço fertilização in vitro. E aí a paciente vem, faz o ciclo, fica um mês aqui, engravida e volta. E me manda as fotos dos menininhos e realmente a área de reprodução é uma referência, a área de cardiologia também eu acho que é referência. E com o Einstein vindo para cá, com um hospital de excelência, muita coisa está se tornando referência. A parte de robótica hoje, já muita gente vem operar aqui de robótica. Cirurgia plástica também, a gente tem cirurgiões excelentes, como foi o Pitangui numa época, né, que vinha todo mundo de fora do Brasil, tudo para fazer plástica com o Pitangui. Hoje em dia tem pessoas que vêm de fora para fazer plástica com os nossos profissionais aqui, que são muito bons, e a gente tendo uma estrutura hospitalar boa, o serviço se desenvolve muito rapidamente, né? Então eu acho que, e a medicina mais interiorizada, eu acho que ela é mais, assim, uma medicina personalizada, humanizada. Eu acho que nos grandes centros, às vezes o paciente fica um pouco perdido, né? Aqui, com a gente, as referências são muito fortes. Todo mundo sabe indicar quem é os melhores. Então, eu acho isso que Goiás tem crescido muito, Goiânia especificamente, tem crescido muito na área da medicina, em várias especialidades. Bom, vida longa. Casa de Francisco vai sentir a sua falta na aposentadoria. Vai, mas diz que ainda leva uns 2 anos para conseguir. Falei, então vai coincidir com a compulsória. Eu, conversando com um amigo agora nesse encontro que a gente teve de 45 anos, ele é patologista e entrou na mesma época que eu, e já aposentou tem uns 10 anos. Ele falou, Marta, eu levei 3 anos para conseguir aposentar. Eu falei, meu Deus, então não adiantou nada eu entrar agora. Acho que agora está mais rápido, né, doutora? Está mais rápido, se Deus quiser. Acho que aí por menos de um ano já... acho que menos de um ano vai. Sobre as fundações. As fundações foram criadas, a FUNAP, em 1981. Para começar, tem alguma história dessa fundação, da instituição? Porque a gente pesquisou, 20 professores doaram 5 mil cruzeiros cada um para fazer a FUNAP. Para fazer a FUNAP, né?
Eu fui diretora da Fundac, que é a nossa fundação do Hospital das Clínicas. Eu fui convidada pelo Rodopiano, que foi o primeiro diretor. Ele fundou a Fundac quando ele era diretor executivo, diretor-geral do Hospital das Clínicas. Aí ele fundou a Funap para a gente ter uma fundação que voltasse para os estudos científicos, que também tivesse uma possibilidade administrativa do hospital, uma função administrativa. E aí, como ele era o diretor do hospital e ele foi o primeiro diretor da Fundac, o Ministério Público não permitiu, porque achou que ele estaria legislando em causa própria quando ele decidisse uma coisa ou outra a respeito da fundação. Se ele queria, vamos supor, uma aprovação de um projeto, ele sendo diretor e sendo das duas unidades, isso não poderia acontecer. Aí a doutora Marley avisou ele que ele não poderia ser o diretor. Então ele foi por um curto período e me convidou para ser a diretora depois dele, a primeira depois dele. Aí eu fui diretora da Fundac, foi um processo assim muito rico, porque eu entrei no universo da pesquisa, dos pesquisadores, né, o contato com os pesquisadores, a aprovação de projetos, essa parte toda que era uma parte até então pouco conhecida por mim. Eu tinha experiência só nos meus projetos de pesquisa, mas não lidar com projetos grandes, multicêntricos, né, que tinham inclusive centros fora do Brasil e centros aqui no HC. Então foi um período de aprendizado muito grande. A Fundac foi... Porque na Funap foi 2003. 2003. Eu saí de uma para entrar na outra. Foi 2001. 2001. Foi 2001. Eu saí da Fundac a convite da reitora para ir para a Fundac. Para a Funap. Eu saí da Fundac para ir para a Funap. Em 2003. Doutora Milka. Eu entrevistei ela. É a doutora Milka que foi quem me convidou para assumir, porque estava tendo realmente muitos problemas com a fundação, né? E eu já tinha a experiência da Fundac, e aí ela me convidou e eu fui para a Funap. Né? E quando cheguei na Funap, foi uma situação bem difícil, porque a Funap estava às vésperas de ser a primeira fundação brasileira das universidades, né, federal, brasileira não federal, que iria sofrer intervenção, né, por causa da dívida que a Funap estava, que era uma dívida muito alta, e tinham 16 processos, somando tudo isso dava em torno de uns 60 milhões de dívidas, sabe? E aí eu cheguei nessa situação. Aí eu cheguei por uma intervenção do Ministério Público, eu cheguei como interventora, numa situação muito difícil, porque o Conselho Deliberativo não aceitava essa intervenção, mas não tinha outro jeito. Aí, nos 6 primeiros meses, eu fiz um levantamento de tudo que tinha na fundação e fiz um relatório e apresentei para o Conselho Deliberativo, para o Ministério Público e para a UFG, para a professora Milka, e para todo mundo lá na UFG. E eu apresentei todo esse relatório de como eu peguei a Fundac e como ela estava, qual que era o diagnóstico e quais que eram as condutas que tinham que ser feitas. Aí eu assumi já como diretora, né, mas pelo Ministério Público. É um tipo de diretoria onde eu teria carta branca para fazer isso, para não ter interferência do Conselho Deliberativo no sentido de impedir que eu tivesse aquelas ações. Eles aprovaram meu plano de ação e me deram uma carta branca por um período de 1 ano para mim colocar aquele projeto de execução, executar aquele projeto. Aí realmente foi um desafio muito grande,
porque essa dívida era muito grande. 3 processos já tinham sido perdidos pelos advogados, pela estrutura de advogados que não tinham, por não ter assim, perdido o prazo, não ter atendido o prazo, já tinha sido perdido. Aí eu consegui negociar esses 3 e os outros 13 processos, que eram com valores muito maiores, nós conseguimos ganhar todos, porque aí eu fiz uma assessoria jurídica, tive que demitir muita gente nessa época. Eu comecei pela assessoria jurídica, por eles terem perdido esses 3 processos, que é um dinheiro que a universidade gastou sem precisar ter gastado, mas não tinha reversão. Aí eu demiti toda a assessoria jurídica, contratei uma nova assessoria jurídica, uma assessoria para a parte de informática também, que a gente tinha uma dificuldade enorme de dados lá, e aí nós criamos uma gestão só de informática, sabe? E a Conceição, nessa época, foi fundamental para mim. Ela foi comigo da Fundac para a Funap. Ela era minha assessora na Funap e foi comigo para a Fundac. Então, assim, foi uma época muito difícil, porque até ameaça assim, de vida a gente sofreu ao demitir pessoas que estavam lá com cabide de emprego, né? Que não tinha nem lugar para elas sentarem, não tinha cadeira dentro da fundação que suportasse o número de funcionários. E aí eu tive que ir fazendo todas as demissões necessárias e recebendo todo tipo de ameaça. E assim, eu me precavi, lógico, não sou inocente nisso. Eu, assim, teve uma festa da Funap, eu fotografei nessa festa todos os funcionários, e esse funcionário especificamente, que era uma pessoa que já tinha 2 assassinatos nas costas, fotografei, fui na delegacia lá perto, falei, eu vou demitir esse funcionário, se acontecer alguma coisa, se eu receber alguma ameaça, eu venho falar, vocês já sabem, a Conceição também, mas se eu estou aqui como diretor executivo, eu tenho que fazer isso. E deixei com foto, com todos os dados, tudo lá. O dia que eu fui demitir ele falou, a senhora está correndo um risco muito grande, a senhora sabe que eu já matei 2 pessoas? Aí eu falei, sei, mas eu não estou correndo risco. Eu já fui na delegacia aqui próximo, já tem a sua foto, todo o seu histórico na delegacia. Então, o que o senhor tem que fazer é rezar para mim nem tropeçar. Porque se eu tropeçar e cair, a primeira pessoa que vai ser procurada para saber se o obstáculo foi colocado para mim é o senhor. Ele, não, doutora, que isso? Não estou fazendo nenhum tipo de ameaça para a senhora. Eu falei, eu tenho certeza que o senhor não está. Mas eu espero que dê tudo certo, que nem eu nem a Conceição soframos nenhum tipo de agressão, porque realmente o senhor vai ser a primeira pessoa a ser procurada por isso. E agora, só com essa conversa que nós tivemos, eu já vou avisar o delegado que nós tivemos uma conversa. Eu tive que fazer uma reestruturação total da parte física da fundação. Foi uma reconstrução. Todos os processos da fundação, tudo, estavam em cima da lanchonete, em condições assim completamente desorganizados, amarrados por cordão, processos grandes que a gente podia inclusive ser citada e ter que aqueles documentos, um monte de documentos da fundação, tudo em caixa de papelão em cima da lanchonete. Onde que era a sede? A sede era lá perto... Era no centro de convenções? Não. Onde tem o banco? É onde tem o banco, próximo do banco. Centro de convivência? No centro de convivência. Centro de convivência. E é onde tem a lanchonete, tem o banco e a parte da fundação. E antes era uma estrutura completamente desorganizada, as salas, não tinha nada de executivo. Móveis, cada um ia pondo um móvel lá.
totalmente desorganizada. Aí eu fiz um projeto inteirinho, construí a fundação inteira do jeito que ela ficou lá, depois mudou, né? Mas eu construí ela no centro de convivências todinho. Eu comprei os cofres lá no sul, daquele que fecha e lacra, aqueles cofres que não, se tiver incêndio não perde nenhum documento. É daquela grossura assim, ele é com controle, lacrou, qualquer fumaça que tiver, eles lacram todos, tudo com lugar de pasta, todos os documentos foram arquivados da maneira certa. Se pegasse fogo ali, todo o histórico da fundação ia embora. Então, eles ficaram todos guardados em cofre, todos os móveis da fundação foram mudados para um layout administrativo mesmo, com mesa administrativa, sala para todo mundo. Só as pessoas realmente que eram capacitadas ficaram, sabe? Foi uma demissão assim, de muita gente mesmo que eu tive que demitir, porque estavam em funções que não eram, sabe, para elas. A fundação tinha virado realmente um cabide de emprego ali. Sabe? Então foi um salvamento da nossa querida fundação. Foi um desafio muito grande. Depois eu posso mandar para você os relatórios. Eu pedi para a Conceição mandar para mim, você pode ler para ter uma ideia geral dos relatórios, tanto esse de 6 meses, onde eu propus as mudanças e tudo, como o relatório depois. Aí depois de um ano fazendo tudo isso, eu fui aí eleita por unanimidade pelo conselho como diretora da fundação. 2004? Aí já é 2004. Aí eu fui realmente eleita pelo conselho por unanimidade para ser a diretora. Aí foi a primeira vez que eu fui realmente a diretora e não a interventora, sabe? Porque enquanto eu fui a interventora, no início eu ficava lendo os e-mails, porque tinha o e-mail institucional, né? Aí eu falei para a Conceição, eu não vou ler mais nenhum e-mail, porque tinha alguns tão agressivos que eu falei, isso vai só perturbar, não vai contribuir nada para tudo que eu tenho que fazer. O trabalho é grande, é um desafio enorme, eu tenho um compromisso com a reitora e eu não vou. E nunca mais li um e-mail, uma mensagem, nada que fosse corporativo, só as coisas que mandavam no meu pessoal. Mas o corporativo eu passei a ler, voltei a ler e a responder no dia que eu fui eleita pelo conselho. Como é um CNPJ e a fundação, até as interpretações oscilam um pouco, né? Porque ela, ora, pode prestar um serviço e realmente ao longo da história aí tiveram vários e hoje inclusive tem. O que toca na pesquisa, o que não toca na pesquisa é sempre um pouco oscilante essas interpretações, né? E a fundação se desenvolveu em 44 anos fazendo projetos mais focados em pesquisa e prestando serviços, como as próprias maternidades, né? E tem um relato de 2006 que o Iris Rezende, quando entra, ele acaba com um dos projetos e aí a receita também diminui. Esses desafios de fundação, que é diferente do mercado, né? E diferente da universidade também, que já tem a sua verba específica, como é que é estar nesse lugar que ora é interpretado como mercado, ora é interpretado como instituição pública, e quando falta o dinheiro, o que tem que fazer? É muito difícil, porque você tem que ter uma gestão muito precisa para a fundação não entrar no caos que a FUNAP estava antes, porque você tem que administrar o dinheiro que a fundação tem, que vem através dos projetos, porque a fundação tem uma taxa de administração dos projetos. Então, a gente tem que ter aquela receita e a receita que às vezes vem da universidade, vem do governo, pela parceria, que nem o governo, tanto o municipal quanto o federal, o municipal e o federal e o estadual, todos eles precisam em algum momento da fundação para alguns projetos. Então, isso é uma fonte de receita. Mas então você tem que equilibrar a estrutura da fundação, aquela receita que você tem. Então, se você tem aqueles projetos,
projeto tem esse período de duração. Você sabe que nesse período, nesse 1 ano, essa verba está garantida mensalmente através dos projetos e tem o que vem de fora, aí que você se programa para fazer alguma coisa, para fazer essa construção que eu fiz. À medida que eu fui ganhando os outros processos, e muitos tiveram restituição, aí com essa verba que eu construí a fundação, que eu comprei. Então, esse equilíbrio financeiro, ele tem que ser muito, assim, muito bem feito, porque senão a fundação, que nem a FUNAP está agora com problemas muito sérios, porque a FUNAP colocou, a Fundac colocou muito dinheiro na administração das maternidades públicas, porque não havia repasse pelo secretário, né? Pelo prefeito, na época pelo prefeito, e o secretário de saúde não repassavam as verbas, o serviço não podia passar, a Fundac foi fazendo adiantamentos. E isso gerou uma dívida que você viu, né? Então, graças a Deus, eu saí antes dessa dívida, porque eu fui ao CRM e denunciei o que estava acontecendo. Fui ao CRM, denunciei o secretário, não tinha nada na maternidade, faltava tudo, estava faltando luva, insumos, antibióticos, nosso estoque estava no mínimo. Aí eu fui, pedi uma reunião no CRM e mostrei todo aquele estoque que estava. O CRM falou que se em 72 horas, se não houvesse pagamento, ele fecharia a maternidade. Aí o secretário de saúde pagou 1 mês, que seria a verba de 1 mês, só para socorrer, e o problema continuou, e aí eu saí da fundação, da maternidade. Não tinha condição de continuar, né? E assim, a minha relação com o secretário ficou muito ruim, porque eu fui ao CRM, era minha função, né? Eu não ia deixar uma paciente morrer por assim, ser conivente a essa situação, né? Eu era diretora e tive que denunciar. Ele mandou um recado para mim que eu esqueci quem tinha caneta na mão. Falei, não esqueci não. Eu sabia que a consequência seria demissão, mas eu não me curvo nem para as pessoas que eu respeito quando fazem as coisas erradas. Ainda mais para quem eu não tenho o menor respeito, porque não tem o menor respeito por uma instituição séria como era a Dona Iris. A Dona Iris é uma maternidade que conseguiu, assim, implantar uma série de programas de aleitamento, né? Assim, ser referência. E depois, por um descaso administrativo total, você vê aquele serviço inteirinho desmontado, as pessoas mais competentes pedindo demissão. Então eu falei, não, o dia que eu fui, que eu marquei a reunião, eu sabia que eu ia ser demitida, mas era uma consequência só, eu tinha que fazer o meu papel. Estava sendo demitida com orgulho? Com orgulho, no dia do aniversário da faculdade, da maternidade, né? Aí no dia do aniversário da maternidade, mas aí também eles fizeram 1000 homenagens. Eu não fui no dia, porque tinha já chegado, já tinha sido publicado no Diário Oficial naquele dia, mas assim, o que as pessoas falaram e fizeram foi muito mais do que se eu tivesse ido lá. Sobre esse, em 2006, 2003 está perfeito, o jeito que a gente aborda, né? Porque quando sai uma receita, 2006 saiu uma receita, eu acho que foi considerável, né? Como fazer? Porque nesses 44 anos talvez tenha sido um dos momentos que, não por questões jurídicas, mas por falta de dinheiro mesmo, né? Como realocar e o que tu tem de lembrança de 2006 desse caso do prefeito Iris? Não, nessa época eu já tinha saído da fundação. Eu já tinha saído, então, infelizmente, esse dinheiro não chegou na minha época. Mas, sim, eu fico tranquila, porque tudo que eu tinha para fazer lá, com o pouco dinheiro que a gente tinha, foi feito, sabe? Tudo, desenvolvemos todos os processos, missão, valores, tudo. Fizemos relatórios.
Então, mas aí depois já foi uma nova eleição. E aí eu queria voltar muito para o hospital, porque eu tinha recém-montado no hospital o serviço de endoscopia, de laparoscopia. Eu tinha conseguido com o governador, na época o Maguito, ele tinha comprado todo o equipamento para o Hospital das Clínicas de laparoscopia e esteroscopia. Então eu tinha montado uma residência lá, o R3 passava uma residência, um R3, né, porque tem o R3, ele faz uma parte específica, então tem R3 da reprodução, R3 da mastologia e tinha um R3 da endoscopia. E eu tinha recém-montado esse serviço, recém-montado esse ano de residência lá, e me afastei para as duas fundações. Então, quando acabou o meu mandato, eu não quis me candidatar novamente, quis voltar para a docência, para o Hospital das Clínicas e assumir esse ambulatório que eu tinha montado, essa residência. A gente vai se encaminhando mais para o final da entrevista. Eu tenho algumas perguntas finais, assim a gente vai conversando, que a senhora quiser falar também. Mas a respeito dos ciclos, né? Quando que é o momento de se aposentar? Quando que é o momento de fechar um ciclo e perceber que vem outro ciclo? No caso da gestão, né? Porque esse chamado deve ter sido um chamado, assim, um pouco difícil de assumir. Foi. Quando a professora Milka lhe chama. Foi. E a professora Milka, que deu entrevista aqui, que é uma referência para todos nós na universidade, de seriedade, né? Eu fiz essa pergunta para ela, o que o reitor, o que tem que ter para ser reitor? Ela, coragem. Coragem. Foi a palavra dela, assim, meio enfática. Para ser um administrador na universidade, você tem que ter coragem, porque existem muitas barreiras, existem muitas pessoas que se incomodam com as atitudes que você tem que tomar no cargo, sabe? Tem atitudes que você tem que tomar. Se você não tomar, você está sendo conivente com o erro. E às vezes o erro já vem de muito tempo. Então ele já se perpetuou e as pessoas se acomodaram naquela situação de erro. E aí você chega e tem que mudar o processo. E fazer isso exige muita coragem, sabe? Exige coragem porque você está fazendo com pares muitas vezes, com colegas, com médicos, né? Com outros professores. Então tem que realmente fazer o que tem que fazer. Você tem que deixar muita coisa da sua vida pessoal para ter a dedicação necessária. Por isso são ciclos. Aí você faz aquele papel quando você sente que você já cumpriu a sua missão naquele lugar, é hora de se afastar e ir para um outro desafio, para um outro ciclo, para fazer outras coisas. E eu tive muita sorte porque esses ciclos na minha vida, ou eles aconteceram porque alguém me convidou para aquele lugar, ou aconteceu porque eu batalhei para estar naquele lugar, sabe? De alguma maneira eu cumpri os ciclos que eu gostaria, tanto associativos na Febrasgo, trazer o primeiro congresso, ser a primeira presidente de um congresso brasileiro em Goiânia, que era uma coisa assim que realmente foi muito importante para mim, porque eu queria abrir espaço para mulheres nesse universo masculino. Nas aberturas dos congressos, quando eu via a mesa, era todinha de homens, sabe? O secretário era homem, o governador era homem, o prefeito era homem, a mesa inteirinha era de homens, né? E eu falei, tem tantas mulheres que trabalham também muito e que engrandecem o lugar onde elas estão administrativos, que eu quero chegar nesse lugar. E aí batalhei muitos para chegar nesse lugar. Outros foi a convite, a professora Milka me convidou, a Marlene do Ministério Público, que me colocou como interventora também, quer dizer, ela acreditou em mim, era uma pessoa super brava, você já deve ter escutado muita coisa da Marlene, mas eu só tenho coisas boas para falar dela, sabe? Apesar de quando eu entrei na fundação, tinha mais de 2.000 ofícios que ela tinha mandado para a fundação não respondidos. E eu me propus a responder os 2.000 ofícios, com os documentos, porque cada ofício era assim, uma pasta que você tinha que responder, não era um ofício. Ela queria documento disso.
Eu e a Conceição levamos 1 ano para responder os 2.000 ofícios dela, mas não ficou nenhum sem resposta. Fora os que foram chegando na nossa administração, que aí esses iam sendo respondidos rápido. Mas os que estavam parados lá, eu e a Conceição levamos 1 ano respondendo todos esses ofícios. Então, realmente, foi difícil. Mas ela sempre teve uma confiança muito grande em mim. E depois ela queria que eu fosse para a fundação da Polícia Militar. Eu falei, não, essa não é minha praia. Esse, Marley, sinto muito, mas não entro nesse desafio nunca. Mas, então eu acho que são realmente ciclos e que você tem que ter coragem para enfrentar e coragem para ver que esse ciclo cessou. A maternidade Dona Ides, eu saí com uma sensação tão grande de dever cumprido com o SUS, com o período que eu passei lá, com todas as dificuldades que eu enfrentei durante a pandemia lá, que isso encerra em mim. É igual a maternidade, sabe? Eu falo que quando você tem um número de filhos que você quer ter, aquele ciclo se encerra dentro de você. Você está feliz, você não está insatisfeito porque eu queria ter mais, não. Eu tive as 2 meninas na residência, muito difícil ter grávida e fazendo residência, né? Eu falava que eu nadava contra a correnteza, mas aí eu falei, eu quero ter 3 filhos. Eu esperei 10 anos, esperei estar na universidade, estar com a vida arrumadinha, poder ter uma licença maternidade, porque quando eu tive as 2 meninas na minha época não tinha licença maternidade para residente, era só o mês de férias, então eu dava à luz, tirava um mês de férias e voltava a trabalhar. A outra deu à luz, tirou um mês de férias e terminou a residência. Como é que é o nome delas? Ana Carolina e Ana Paula. O que fazem? Uma é bióloga, a minha filha mais velha é bióloga, mexe na área de reprodução também, e tenho a outra que fez fisioterapia, mas prestou concurso para o bombeiro, hoje é tenente-coronel no bombeiro. E aí 10 anos depois eu tive um filho, é um menino, e hoje ele mora no Canadá, em Toronto, é engenheiro também, tudo UFG, todas fizeram UFG. E ele é engenheiro lá no Canadá, engenheiro mecânico, ele fez engenharia mecânica e depois especializou em software. Então já tem 6 anos que moram lá. Mas também foi assim, quando eu tive ele, acabou. Porque antes eu fazia, cada parte que eu fazia, dava vontade de levar o neném para casa comigo. Eu falava, oh, meu Deus do céu, a mãe podia tanto não querer que eu ia querer esse neném. Faltava um menino? Faltava um menino. Faltava um filho. Podia ser menina, mas faltava um filho. Aí quando vieram os 3, completou. Então, na profissão também foi assim, e eu acredito que a universidade vai ser assim agora na aposentadoria. Me preparei emocionalmente para isso. Roubaram a minha pergunta, porque eu proponho, ao final da entrevista, o diálogo, por isso falar da infância lá, agora, né? Se tivesse a Martinha de 5 anos aqui, o que falaria uma para outra? E vice-versa também, eu sempre proponho esse diálogo. Qual o diálogo? A senhora já adiantou no meio da entrevista, mas o que se a senhora pudesse voltar no tempo e falar para a Marta de 5 anos, tem alguma coisa de orientação, alguma mensagem? Não, eu acho assim que a Marta de 5 anos teria muito orgulho da Marta de hoje, porque a de 5 anos eu nunca pensaria que eu faria tanta coisa na minha vida, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional, sabe? Porque eu consegui conciliar a família com isso. Hoje eu tenho 5 netos, 3 filhos, já tenho 5 netos, então eu consegui esse equilíbrio, que é uma coisa que eu sempre quis para a minha vida, porque eu acho que não adianta você hipertrofiar uma área e deixar a outra sem prestar atenção. Então, mesmo nesse sufoco, eu tenho uma relação excelente familiar, tanto com meus pais quanto com meus filhos. Então, eu acho que a Marta de 5 anos ia ficar orgulhosa da Marta de agora, porque realmente eu cheguei muito
muito mais do que eu, mesmo em outras idades, mesmo depois de entrar na faculdade. É o que eu estava falando lá no discurso agora dos nossos 45 anos, porque a gente constituiu uma comissão permanente de formatura. A mesma comissão que formou lá, que fez a festa da formatura, é a que faz as festas todos os anos. A gente se reúne todos os anos. É permanente pro resto da vida. Há 45 anos e vai ser permanente enquanto tiver. E eu sou dessa comissão, né? Então, eu estava falando para as pessoas, para os colegas, né? Realmente, eu, assim, me sinto privilegiada por exercer uma profissão que eu amo, que é a medicina, amo de paixão. Eu brinco que quantas encarnações eu tiver, eu quero ser médica, se Deus permitir, e ter essa profissão, ganhar o meu sustento e da minha família com uma profissão que eu adoro fazer, porque eu realmente gosto de gente, gosto de trabalhar com as pessoas e sou encantada com a medicina, com as possibilidades de ajuda que a gente tem ao próximo com a medicina, sabe? E com os avanços da medicina, com toda a tecnologia que ela tem. Então é um privilégio muito grande. Agora, a última pergunta então, professora. Já pediu aposentadoria, talvez faça bastante sentido. O que significa a UFG para a senhora? A UFG significa minha casa, né? Como a casa de Francisco, ela foi a minha casa, assim, desde antes de eu entrar na casa. Eu já almejava ir para aquela casa há muito tempo, sabe? Mesmo se fosse como engenheira, só servia o UFG para mim. Por eu ter a referência do meu tio-avô que fundou, foi o fundador da UFG, com Lemar Natal e Silva, eu tinha um orgulho muito grande da universidade. Então, eu já sonhava em morar naquela casa. Aí eu fiz a minha faculdade toda lá. A residência minha era ligada à universidade, eu nunca me afastei da universidade nesse período. O primeiro concurso que teve, eu voltei para a universidade. Então, eu construí a minha vida acadêmica e a essência de médica dentro da UFG. Então, eu sou extremamente grata à UFG por tudo que ela me proporcionou nesses anos todos, sabe? Desde acadêmica, como professora e como gestora.